grande tribulação. A gente deu uma introduçãozinha, né, a respeito da grande tribulação no domingo passado, e hoje a gente vai falar dela de uma maneira mais específica. A grande tribulação, há quem pergunte, né, se essa expressão ela existe na Bíblia. Então é uma das perguntas aí que às vezes alguém pode já ter aí ou carregar, e hoje a gente já vai ter essa dúvida aí sanada. Então, se esse termo grande tribulação existe na Bíblia, logicamente existe sim. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 21, e Apocalipse capítulo 7, verso 14. Fala aí a sua irmã Joselita, 24, Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem aqui, e nem haverá. Mais alguma Bíblia está aí essa tradução aí, grande tribulação? Só da irmã Joselita? Então a gente leu esse termo aí, em algumas Bíblias está aí grande aflição, igual nunca houve, ou então grande tribulação, né? Então o termo grande tribulação, ele existe sim, está correto e está na Bíblia. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então vieram de onde? Então é um termo aí que a gente com certeza encontra na Bíblia, né? Então, sendo assim, fica fácil explicar aí que essa expressão escatológica ela existe sim na palavra de Deus. Então, estritamente falando, essa tribulação como elemento escatológico consiste de dois períodos, tendo por duração de 3 anos e meio cada. O primeiro é chamado apenas de tribulação, e o segundo, que é o pior, é denominado grande tribulação. Então, os primeiros 3 anos e meio será chamado de tribulação, né? Não vai ser um momento que vai estar o ápice dessa grande tribulação, mas os primeiros 3 anos e meio vai haver alguns eventos, algumas catástrofes naturais, mas nada semelhante ao que acontecerá na grande tribulação. Então, esse momento dos 3 primeiros anos e meio vai ter algumas situações que marcará o período de tribulação. Haverá uma instabilidade econômica, haverá uma situação que as pessoas passarão por situações de instabilidade, né? E haverá países e lugares que passarão por determinadas catástrofes naturais, mas nada extraordinário como será no momento da grande tribulação. Então, a gente hoje fala assim, há quem diga, né, que a igreja vai passar pela grande tribulação e tal, porque se os apóstolos, né, passaram por um momento de dificuldade e tudo mais, quem que é a igreja pensa que é bonitinha para poder não ter que passar por esse momento de grande tribulação. Então é algo que o Senhor ele nos livrará. Apocalipse capítulo 3, 10 fala que o Senhor nos livrará desse dia de grande aflição que há de vir. Então essa situação dos primeiros 3 anos e meio, logo depois do arrebatamento da igreja, o mundo em si passará por um momento de dificuldade, até porque muitas pessoas, parentes, entes queridos, né, pessoas sumiram, simplesmente desapareceram, né? Mas a pior parte será nos últimos 3 anos e meio, quando o próprio anticristo ele vai se rebelar, né, contra o povo de Israel. Ele vai exigir
vai pedir para que as pessoas o adorem, e ele vai colocar isso por lei, e as pessoas terão que adorá-lo. E os judeus nesse momento vão reconhecer ele como o próprio anticristo, e é quando ele começa a se programar para poder perseguir e acabar com os judeus. Então esse momento aí será o momento mais crítico da grande tribulação. A grande tribulação, irmão, vai ser só para quem é judeu? Não, vai ser para judeu e vai ser para o povo gentil que ficar. Aqueles que não aceitaram Jesus como único suficiente Salvador, ou que estavam com a sua fé fraquejando aí, estava meio dobre na fé, de repente aí quando o Senhor chegar e te encontrar numa posição que a Bíblia fala que sem santidade nós não veremos a Deus, né? Se o Senhor chegar num momento que você não está em santidade, você ficará e passará por tudo isso aqui que a gente está estudando. Então, há quem de repente pense assim: mas por que a gente está falando de grande tribulação, sendo que a igreja não vai passar? É algo pertinente a tudo que a gente está vivendo agora, porque todas as coisas apontam para o cumprimento das profecias bíblicas. Isso nos traz uma chanceada de que a Bíblia é real, ela é verdadeira em tudo que ela tem por profecia. Então, uma das situações que se tem, que nos traz esperança e que a gente traz na nossa memória, é de que o Senhor virá e arrebatará a sua igreja, e por isso nós devemos permanecer firmes para não passarmos por esse momento de grande tribulação. Outros nomes para este período de grande tribulação. O período total da tribulação é conhecido por diversos nomes. Por exemplo, no Antigo Testamento temos o dia do Senhor, e esse Senhor aí é com letras maiúsculas, até caixa alta mesmo. O tempo de angústia de Jacó, o dia de trevas, o dia de vingança do nosso Deus, aquele dia, o grande dia. Tudo relacionado ao Antigo Testamento a respeito à grande tribulação recebe esses termos aqui a qual a gente acabou de citar. E no Novo Testamento? No Novo Testamento temos os seguintes termos: dia da ira, a tua ira, simplesmente ira vindoura ou futura. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 9. 1 Tessalonicenses 5:9 vai falar sobre a ira. Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. 1 Tessalonicenses 5:9. Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê tanto Romanos 5:9 como 1 Tessalonicenses também nos traz aí a convicção de que nós não passaremos pela grande tribulação, né? Para este dia o Senhor não nos preparou, né? O Senhor não nos fez para esse dia. Então o Senhor nos livrará desse dia, né? Conforme está aí em Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 5:9. Então dois versículos juntando com Apocalipse 3:10, que você deve usar aí para de repente se argumentar para defender a sua visão pré-tribulacionista diante de um pós-tribulacionista, né? Dizendo que a sua visão está incorreta, que você não está certo, que caso você estudasse a Bíblia um pouquinho mais, você também se tornaria um pós-tribulacionista, né? Lucas 3:7 e 1 Tessalonicenses 1:10. A 22, eu fui comprar um irmão para ser imaginado por ele. Ele dizia a
Isso daí é a ira vindoura. Você vê o que ele acabou de ler está para o futuro, né? Então, o próprio João, aquele que preparou o caminho para o Senhor, ele fala dessa ira futura, né? Olha, raça de víboras, quem ensinou vocês a querer escapar da ira vindoura, né? Então, é uma outra situação aí que a gente vê no Novo Testamento a respeito da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então está aí, meus amados. Geralmente esse período aí, todo ele é chamado de grande tribulação. A palavra tribulação, ela significa literalmente comprimir com força, como se faz, por exemplo, com a uva no lagar, com a cana no moinho, dentro desse mesmo sentido. Quem já viu aqui uma cana sendo moída para dar o caldo de cana? Você viu como é que é? Passa daquele moinho lá. Literalmente é o que significa a grande tribulação, comprimir com força. Imagina você aqui, irmão, nessa terra, sendo comprimido com força, espremido com uma cana que vai para o moinho. Quem, irmão, quem vai suportar esse período? A gente que pega aí uma chikungunya, já acha ruim, né? Fica aí uns 3, 4, 6 meses aí chorando, porque de tempo em tempo ela quer mostrar que ela veio para te prejudicar. Agora tu imagina durante 7 anos e no pior dos 3 últimos anos e meio, a situação piorando cada vez mais. Vale a pena, irmão, brincar de ser crente? Vale a pena levar a tua santidade na brincadeira? Quem ficar, irmão, passará por essa situação aqui. Será como uma uva prensada no lagar, será como uma cana comprimida aí no moinho. Então a tribulação aqui tratada abrange o período da ascendência e governo do anticristo. É nesse momento que ele vai se promover, porque como ele vai ser um grande líder mundial, porque ele vai pegar o mundo todo desestruturado, ele vai se apontar como um grande líder, e ele vai trazer soluções e todos irão aclamá-lo, né, como uma pessoa que apareceu como um salvador. Então esses primeiros 3 anos e meio aí, e que ele se mostra, né, como esse homem que se mostra como esse homem que veio como um grande diplomata, um grande demagogo. Esse cara, irmão, vai ser um top de linha, onde as pessoas irão se encantar por ele, mas mal as pessoas que estiverem aqui, mal elas sabem com quem elas estarão lidando, né? Então é um momento de ascendência, né, do seu governo, esse momento aí de grande tribulação. Os 7 anos, o pior serão os últimos 3 anos e meio. Daniel capítulo 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Um tempo, tempos, e a metade de um tempo. 3 anos e meio. Vai ter versão que vai estar no tempo, 2 tempos, e a metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, a pior parte vai ser esses 3 anos e meio aí que estará por último, porque ele vai se levantar contra tudo aquilo que faz parte de Deus, que se chama Deus, tudo que é relacionado a Deus, quem busca Deus, irmão, será perseguido aí pelo anticristo. Então, até aqueles cristãos que tinha uma caminhada mais ou menos e que ficaram, mas que acham que agora, rapaz, está vindo um cara que está resolvendo os problemas da humanidade, as coisas vai melhorar, porque vai se levantar uma igreja apóstata nesses últimos tempos aí dos
desses 7 anos, né? O falso profeta, que é a segunda besta, né? A primeira besta é o anticristo, e a segunda besta é o falso profeta. Esse falso profeta, ele irá conduzir as pessoas nesses 3 primeiros anos e meio numa caminhada de busca, de satisfação de fé. E as pessoas irão se sentir dentro de uma igreja inclusiva, uma igreja que pode tudo, uma igreja que as pessoas não cobram e que elas estão ali, aparentemente buscando a Deus, mas é uma estratégia do próprio falso profeta, porque nessa segunda parte aqui dos 3 anos e meio, o falso profeta, juntamente com o anticristo, eles mostrarão quem realmente eles são. E aí Apocalipse capítulo 17, que fala a respeito da grande Babilônia lá, ali faz uma alusão a essa igreja falsa que vai se levantar durante esse período, e ela também vai ser destruída pelo anticristo. Apocalipse 13, do verso 5 ao 8. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então você percebe que aqueles que não estão com seu nome escrito no livro da vida, eles passarão pela grande tribulação. Outra coisa que é dado poder a ele, o início aí você pode ler, por favor, novamente. O início? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e se deu-lhe poder para agir por 42 meses. E aí você vê 42 meses, que dá exatamente 3 anos e meio. Então, durante esses 3 anos e meio, ele vai estar proferindo maldição. Serão situações que, para quem ficarem e se achar cristão, e achar que estava numa situação que eles estavam indo bem, numa igreja, por exemplo, a igreja apóstata, que se levantará nesse período de tribulação, eles verão que não valeu a pena ter ficado, e que aquele povo que sumiu, eles realmente estavam certos, que era melhor ter subido aí na primeira chamada. A fase pior, como já falamos, será quando a besta romper a sua aliança feita com os judeus e começar a persegui-los. Tal fato ocorrerá quando ela exigir adoração a si mesma e os judeus recusarem. Então, você percebe, como a gente já estudou nas aulas passadas, o anticristo, como ele vai propor um período de paz entre as nações, ele vai conseguir reerguer o templo, e ele fará daquele local o seu lugar de adoração. E quando ele exigir adoração para si, os judeus vão olhar para ele e vai dizer que não irão adorá-lo. E aí é quando ele se revela como realmente quem ele é, como anticristo, e aí ele vai começar a perseguir aí os judeus. Daniel capítulo 7, o verso 21 e o 25. Vai dizer o seguinte: ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo, procurará lugar da lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Aí você vê os santos, que serão perseguidos pela besta aí, referente aí em Daniel capítulo 7, 21. A gente falou aqui a respeito de pessoas que vão ficar para a segunda chamada, porque tem risco de salvação. Quem acha que haverá salvação na grande tribulação? Levanta a sua mão. Alguém acha que não haverá? Vocês estão bem. Haverá.
Apocalipse capítulo 13, verso 7. Eles vão clamar ainda debaixo do mundo, querendo justiça. Apocalipse capítulo 13, verso 7. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Pois é, meus amados, os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles vão dizer que esses santos aqui, que estão passando pela grande tribulação, é a igreja, mas na realidade aqui vai ser os judeus convertidos, aqueles que se converterão nesse período de grande tribulação, né? E aqueles, os gentios também, vai ter gentios que eles serão perseguidos, pois não aceitarão, né, a marca da besta, 666, eles não aceitarão o sistema do anticristo, como a gente falou na aula passada, a respeito da marca do 666. A Bíblia fala o que a respeito do anticristo, fala do seu número, fala que o seu número, que o seu nome está vinculado ao 666, mas a gente não tem também como saber quem que é o anticristo. Talvez ele esteja já esteja vivo já aí no nosso meio, mas ele não pode atuar como o anticristo, porque ele só há de se revelar depois que a igreja for arrebatada. Então, a igreja foi arrebatada, né, ele se revela como o anticristo, ele vai, nesses 3 primeiros anos e meio, aparentemente ser uma boa pessoa, um bom líder, mas depois, irmão, o negócio vai apertar. Então, esses santos, já que a igreja foi arrebatada, serão aqueles que se converterão no período de grande tribulação. Esses caras aqui, que se converterão no período de grande tribulação e serão perseguidos, como o presbítero Sérgio acabou de ler aí, Daniel 7, verso 21 e 25, e Apocalipse 13, verso 7. Então, são em primeiro plano os israelitas, mas também os gentios crentes, né? Esses santos que serão martirizados. A besta ou o anticristo, ao romper sua aliança com os judeus, romperá também com a igreja apóstata, da qual recebeu para galgar poder, e ele a destruirá. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e o colocarão desolada e nua, e a colocarão desolada e nua. Comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Quem que é essa prostituta aí? É a igreja apóstata, é a igreja falsa. Ela vai ser chamada também de a grande Babilônia. É a igreja que flerta com o mundo. É a igreja que a Bíblia vai dizer aí, né, que muitos beberam do seu vinho e ficaram embriagados. Quem, irmão, que não gosta de dizer que é de Deus e vive da maneira que quer viver, cometendo seus atos ilícitos, satisfazendo a sua carne e fazendo tudo aquilo que lhe traz prazer, mas que lhe afasta de Deus. Então, todos que beberem desse vinho, dessa falsa igreja, eles irão perecer, irmão. Todas essas pessoas que estiverem participando desta igreja falsa, a igreja apóstata, eles perecerão. O próprio anticristo, né, irá destruir aí essa igreja. Ele vai acabar, irmão, com essa igreja. Agora você imagina, né, você fazendo parte de um movimento ecumênico, onde todas as religiões se entenderam. Agora, como raça humana, chegamos a um nível muito alto intelectual, onde deixamos as nossas indiferenças religiosas de lado e agora fazemos parte de uma só igreja, uma igreja universal, onde todos têm o mesmo propósito, todos são de Deus, né? E aí o falso profeta vai dizendo isso aí,
fato, o anticristo se revela como um anticristo, irmão. E aí o que acontece? O falso profeta que enganava todos, entrega essa igreja de mão beijada aqui, para o anticristo acabar com ela. Agora você imagina, quando ele vai se revelar como um anticristo, ele vai exigir alta adoração e vai se implantar um novo sistema para que as pessoas possam comprar e vender através da marca do 666. E mais do que qualquer outra coisa, irmão. Pode ser um chip que vai ser colocado na mão direita ou na testa, que é onde a Bíblia fala que ficará a marca, né? Além de uma marca visível, irmão. Além de uma marca visível, você deve entender que é uma questão de aceitação de sistema, de você, igual quando lhe é proposto aqui um apelo para que você aceite a Jesus, e aí você vai e aceita. Então, quando o anticristo se revelar como o próprio anticristo nesses 3 anos e meio finais, na primeira parte desse último período, ele vai começar a colocar as pessoas de canto da parede e decida agora: ou você faz parte do meu sistema, ou você vai morrer, ou você vai ser perseguido até a morte. Ou você faz parte do meu sistema, ou você não faz. E aí, irmão, o mundo todo hoje experimenta, sabe o quê? Há quem diga assim, né? Quando a pessoa está um pé na igreja e outro no mundo, a gente diz que a pessoa está em cima do muro, né? Hoje o muro de quem que é? Então, irmão, quem anda em cima do muro, que é um pé da igreja do mundo, hoje está fazendo parte de algo que já é do inimigo, porque para Deus não tem a questão de você viver o meio termo, porém você tem um livre arbítrio para decidir da sua vida. Agora você vê que na grande tribulação, quem tiver não vai ter livre arbítrio, não, irmão. O anticristo ele vai exigir que você aceite a marca, ou você vai ser perseguido e morto por não aceitar o seu sistema. E aí, será que compensa? E onde que está essa igreja que abraça todo mundo, né? De uma situação que todo mundo estava em cima do muro e achava que estava certo, mas agora a situação vai se iniciar, a implantação do seu sistema. E aí o que acontece? Aceita ou não aceita. E se não aceitar, perseguição até a morte. Esse período que a gente vive, que é a dispensação da graça, a gente, quanto igreja, como igreja, nós temos a oportunidade hoje de aceitar Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, e temos ali o nosso nome escrito no livro da vida. A outra situação será que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo que freia a igreja, e o Espírito Santo que freava o anticristo, a igreja será arrebatada. Mas o Espírito Santo não vai estar mais na terra? Vai continuar. Só que o efeito que ele tinha para com a igreja aqui, que a igreja na terra ela era o quê? Sal e luz. O sal ele não tem o poder de conservar a carne. Quem é caçador aí, quem já morou em sítio, mata, sabe que se você salgar bem a carne ela fica por muito tempo ali, né? E aí depois você só tira aquela salmoura e faz, e você consegue manter a carne por muito tempo. Então o sal tem esse efeito. Então a igreja que era outra hora sal da terra, agora foi arrebatada. Então o anticristo, aquele que freava o anticristo, já não estará mais aqui. Quem que é? A igreja do Senhor. Só que ainda assim o Espírito Santo ele vai estar atuando, irmão. Como era no Antigo Testamento. Não é de uma maneira mais avantajada, como é agora no período da graça, mas haverá salvação aqui nessa grande tribulação. Então os santos perseguidos, como a gente leu lá, o presbítero Sérgio leu em Apocalipse e Daniel, esses santos aí, eles são, não é a igreja, os convertidos da grande tribulação. A igreja foi arrebatada antes, e os santos, estarão ali nesse momento em que a igreja passará pela grande tribulação. Outra situação que a Josi leu,
que dessa grande tribulação aí, nós seremos, o Senhor nos livrará, porque o Senhor não nos fez, né, para esse evento. Vamos lá, a descrição mais detalhada e completa da tribulação é que se encontra em Apocalipse 6 a 18. Os capítulos 6 e 9 abrangem a primeira parte, a chamada tribulação, e do capítulo 10 até o 18 abrange a segunda parte, denominada de grande tribulação. Então, a respeito a toda a grande tribulação, aí você vai ter do capítulo 6 até o 18 de Apocalipse, e do 10 ao 18 tratando exclusivamente aí a grande tribulação. Essa segunda parte, ela será a atual aflição. Será nesse tempo que a justiça divina será manifestada com as 7 piores pragas, através das 7 taças de juízo que serão derramadas sobre a terra. E como vemos em Apocalipse capítulo 15 e o capítulo 16 também. Então vai ser as piores pragas derramadas, né? As 7 taças da ira de Deus. Então será o momento, irmão, que Deus manifestará o seu juízo divino contra a terra, tá? Os ímpios receberão o seu castigo. Você vê outra situação, Lucas, que faz alusão de que a igreja não participará dessa grande tribulação. O que é? Por exemplo, antes de Deus manifestar o seu juízo coletivo, ele salva os seus. Por exemplo, Noé, quando Deus foi manifestar o seu juízo sobre a terra, Deus não salvou Noé e a família dele? Ali é um exemplo da igreja sendo arrebatada. Outra situação. Pode dizer até Ló também. Oi? Pode dizer até de Ló também. De Ló? Ló, sim, de Sodoma e Gomorra. Antes de Deus manifestar o seu juízo de uma maneira coletiva na cidade de Sodoma e Gomorra, a família de Ló não foi orientada a sair da cidade porque a cidade seria destruída. Então ali também é uma alusão àquilo que nós experimentaremos como igreja, irmão. Então Ló, Noé são dois que representam aí a igreja sendo arrebatada. É uma alusão ao que acontecerá com a gente. Deus não nos predestinou, irmão, para a grande tribulação, tá? A igreja não passará pela grande tribulação. Diga, mano. A grande tribulação seria para Deus cumprir a sua aliança com Israel. E há uma distinção entre a igreja e Israel, não é? Sim, com certeza. E Paulo diz lá em Romanos 11 que Deus usou os gentios para insinuarem Israel, para Israel se converter a Jesus. Aí na grande tribulação seria para isso, será? A grande tribulação vai ser o tratamento final, né, de Deus para com o povo de Israel. Eles vendo os gentios se convertendo, indo para cima, né? Então, mais aqui, algo acontecendo. Porque a grande realidade é que eles vão pegar o que a linha de toda a história da humanidade, de tudo aquilo que eles passaram. E com as escrituras estão aqui, irmão. Então, todo esse Novo Testamento que Jesus Cristo nos deixou, os evangelhos e tudo aquilo que foi escrito através dos seus apóstolos, tudo isso para eles é balela, porque eles não aceitam o Novo Testamento. O negócio deles é a Torá e o escrito dos profetas. Então, eles não aceitam de nenhuma maneira o Novo Testamento. O judeu messiânico sim, mas o judeu ortodoxo não. Então o que acontece? Qual que é a única situação do judeu ortodoxo? Ele não aceita Jesus como Salvador. Eles dizem que aquele Jesus que passou há mais de 2000 anos atrás era um impostor, era um homem que praticava mágica, era um homem que enganava as pessoas, era um homem que passou como um charlatão aqui na face da terra, e enganou a muitos e fez essa igreja que está hoje aí na face da terra. E eles não nos vê como com os olhos, irmão, porque Jesus veio pregando a salvação para os gentios. Primeiro
judeus, os seus não o receberam. Então, antes da igreja, o povo judeu era o povo escolhido de Deus. Escolhido no que sentido? Para que todas as nações pudessem ver que enquanto Israel estivesse bem com Deus, Deus estava abençoando Israel. Então, Israel vacilava com Deus, o castigo vinha, né, e eles tinham a sua lição. E aí o que acontece? Agora o Senhor veio primeiro para os de Israel, para a sua casa, mas os seus não receberam. E aí o que acontece? Agora a igreja é feita o povo de Deus. Quanto igreja, hoje a gente é o povo de Deus, não mais Israel, mas sim igreja. Então existe uma diferença, tá? Não fique você pensando, mas toda a igreja e todo Israel é o povo de Deus. Não, Israel e igreja é igreja. Eu ia fazer essa pergunta depois. Tem gente que fala que a igreja é o novo Israel. Não tem nada a ver isso. Não. Israel e igreja é igreja. Eles ainda têm a promessa deles, né? Da terra deles. A promessa o que é? Que lhes será entregue tudo aquilo que eles têm por herança, né? E o Senhor reinará, né? O Messias reinará com vara de ferro e reinará sobre todas as nações. Pois bem, não é o que vai acontecer no milênio. Nós iremos estudar isso aí daqui a algumas aulas aí para frente, tá? Então, o milênio vai ser para todo o povo judeu convertido. Eles irão adentrar no milênio. Aqueles que não morreram na grande tribulação, eles irão entrar com vida no milênio. E como não vai haver pecado, como que não vai ser um domínio de Cristo, as pessoas viverão muito, irmão, viverão muito. Então, durante esse milênio aí, virão pessoas de todas as nações em Jerusalém para poder prestar culto ao Senhor. E aí Israel, né, o povo judeu, estará no centro das atenções, sendo governado por Cristo, que é o que eles queriam na época que Jesus veio. Só que Jesus ele veio para o quê? Para estabelecer um reino que não era palpável, não era visível. E aí eles não acreditaram naquela história de Jesus, né? E o reino que eles tanto esperam, né, que eles não seriam mais subjugados por outras nações e tudo mais, vai acontecer só depois que eles aceitarem a Cristo na grande tribulação. E é quando a fim da grande tribulação e vai se iniciar o período do milênio, onde Cristo governará durante 1000 anos, e aqueles que entrarem vivos no milênio irão experimentar. A igreja, que agora ela foi arrebatada, estava no céu participando das bodas do Cordeiro. E aí o que acontece? Ela, nesse evento, ela desce e a gente vai reinar com o Senhor também no milênio. Então as pessoas que estiverem vivas no período do milênio, elas vão se dar em casamento, elas vão ter filho, vai ser um governo espetacular, muito bom para se viver. Mas eu prefiro estar reinando com Cristo, ser arrebatado e não passar por essa situação dos 7 anos para tentar chegar vivo lá na grande tribulação. Vamos lá, meus amados. Castigo para o mundo e para os apóstatas que não creem no inferno. Período de grande tribulação é algo pegado, algo pegado aí para quem vai ficar. Os apóstatas, aqueles que dizem assim, não existe inferno, eles experimentarão uma prova do que é o inferno, tá? Vamos lá, Isaías capítulo 13, verso 11. Isaías 13, 11. Eu visitarei sobre o mundo a maldade sobre os ímpios e a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Então, é o Senhor dizendo, né? Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Você está vendo o tipo de pessoa que vai estar aqui, irmão? Vai ter aquele grafinagem que é a pessoa que perante a sociedade é uma pessoa boa, mas é o que? Uma pessoa altiva, que ele olha para você assim, ó. Esse daí, irmão, se não aceitar Jesus Cristo, ele vai passar por isso daqui. Então, o castigo do Senhor para o mundo, né? O que Isaías está falando, o Senhor castigará o mundo, irmão. O perverso na sua iniquidade,
o arrogante na sua arrogância, o soberbo. Então o Senhor abaterá essas pessoas durante esse período, irmão. As pessoas não terão satisfação em estar aqui nesse momento. Elas padecerão e elas iriam ter preferido ter subido aí no arrebatamento da igreja. Apocalipse 9, de 1 a 6. Quem pode ler para a gente aí? Apocalipse capítulo 9, do verso 1 ao 6. O anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E aquela foi dada a chave do poço do abismo. Ela viu o abismo e dele sobre o fumaça como de uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo. Da fumaça saíram lavandouros que vieram sobre a terra e lhes foi dado o poder como dos espiões da terra. Foi dito a eles que não causassem dano nem relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham selo de Deus na testa. Foi designado que não os matassem, mas que os que atormentassem por 5 meses. O tormento deles era como o tormento de um escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então você viu por essas pessoas que não acreditam no inferno, né? Esse pessoal aí da igreja apóstata, que acha que o inferno não existe, esse pessoal aí que não crê em nada, que não crê no Satanás, que não crê no inferno. Irmãos, Deus ele vai manifestar a sua ira e por 5 meses essas pessoas experimentarão, né, um pouco do que é o inferno aqui na terra, e elas irão procurar morte e não encontrarão. Não é como o inferno. No Guiena, você vê que fala lá que o fogo não se apaga, né? E os bichos os bichos não morrem. Por que tem essa expressão? O Guiena é um vale em Jerusalém que era chamado que era na realidade um vale onde a cidade depositava ali o seu lixo. E aí, para que não fosse mantido ali por muito tempo, aquele lixo ali ao léu, eles ateavam fogo. Só que como todo o tempo estava sendo jogado lixo ali naquele vale, tinha material todo o tempo para poder aquele fogo nunca se apagar. E aquele vale, chamado de Vale de Guiena, na cabeça do judeu, ele sabe muito bem o que simbolizava aquilo. É um vale onde o fogo não se apaga. É uma referência ao inferno. E o lixo, ele não dá bicho. Então todo o tempo tinha fogo e bicho. Por que eu vou falar isso aqui agora? Quando uma pessoa que era um malfeitor na cidade cometia uma situação que era de extrema situação que era reprovado pela sociedade, as pessoas elas condenavam essa pessoa à morte, e às vezes elas jogavam a pessoa viva dentro desse vale, e elas não conseguiam sair dali porque o fogo, né, ia consumindo aquela pessoa. E você vê que os malfeitores que eram jogados ali, eles tinham uma morte horrenda, né? Então é algo que quem pensa assim, o inferno não existe, o Guiena ele é real. E dentro dessa alusão de que o fogo não se apaga igual era esse vale, o Senhor tem preparado um inferno que recebe esse nome, Guiena. Esse inferno aí, ele vai ser um local de prisão para Satanás e os seus demônios. Só que ele quer arrastar o maior número de pessoas para lá. Por isso que você passa por essa luta e essa prova, para sair da presença de Deus.
porque o inimigo da sua alma quer levar você para lá juntamente com ele. E o que é isso daí que a irmã Patrícia acabou de ler? Apocalipse capítulo 9, verso 1 ao 6, está falando de Abdom, né? E tem um termo grego também para esse demônio aí, que é o Apolion, que é um demônio que vai ser solto do abismo, e com ele vai vir esses gafanhotos, que eles atormentarão as pessoas, e as suas ferroadas sobre aquelas pessoas causarão um incômodo, como se fosse picada de escorpião. E durante 5 meses a raça humana estará sendo atormentada aí por essa praga aí, e vai ser dado ordem a esses gafanhotos para que eles não acabem com a mata, com os plantios, com as hortas. É só com os humanos que eles virão e atormentarão. Então você vê que há algo específico para atormentar os homens. Imagina você 5 meses sofrendo uma tormenta, e aí a Bíblia fala: e as pessoas procurarão a morte e não encontrarão. A morte, nesse período, ele não vai querer nem papo com as pessoas. As pessoas serão atormentadas, irão querer morrer e não conseguirão. Quer passar por esse, irmão? Mas isso é antes da tribulação ou na grande tribulação? Aqui já vai ser na grande tribulação. E aqui fala que ele não vai morrer os que estão no selo de Deus. Lembra dos 144 mil que a gente falou da aula passada? Esses que recebem o selo de Deus, esses não serão atormentados. O que é os 144 mil? São representantes da tribo de Israel, tá, irmão? Não é os testemunhos de Jeová, não é de uma religião específica. São 12 mil representantes de cada tribo de Israel. São 12 tribos, para cada tribo 12 mil representantes, e aí são os representantes da tribo de Israel, 144 mil pessoas. Ok? Haverá salvação na grande tribulação? A gente já percebeu que sim, né? Mas para ficar bem claro, Apocalipse 7,14, só com esse versículo aí a gente poderia já deixar claro, né, que sim, haverá salvação. Apocalipse 7,14 diz o seguinte: respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestes e alvejaram com o sangue do Cordeiro. Esses aqui são os gentios que se converteram no período da tribulação, né, e foram perseguidos e martirizados aí na grande tribulação. Esses aí, esses aí que João está vendo. Então sim, haverá salvação na grande tribulação. Não é a igreja, Lucas, é os gentios convertidos na grande tribulação, esse povo aí de Apocalipse 7,14. Haverá uma multidão de salvos entre judeus e gentios. Apocalipse capítulo 7, 1 ao 8. Quem achou aí para nós, pode ler, por favor? Apocalipse capítulo 7, do verso 1 ao 8. E o outro irmão abre Apocalipse 6, 9, para a gente fazer a leitura do 9 até o 11. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, que vinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, e todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubem 12 mil assinalados, e da tribo de Gade 12 mil assinalados, da tribo de Azer 12 mil assinalados, e da tribo de Naftali 12 mil assinalados, e da tribo de Manassés 12 mil assinalados, da tribo de Simeão 12 mil assinalados, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, e da tribo de José 12 mil, e de Benjamim 12 mil assinalados. Resumi, hein? Então, somando tudo isso daí, você vai ver, dá os 144 mil. Então, aí você percebe já uma gama aí, né? Uma multidão de judeus
sendo salvos. Então, sim, haverá salvação na grande tribulação. Só 2.000 de cada um. Não, mas pode ser Só que nós somos que isso é só para constar biblicamente que haverá salvação na grande tribulação, tá, irmão? Porque esses 144 mil que são selados não significa que os outros judeus que ficarem de fora não irão ser salvos. Eles irão se render a Jesus, todos eles aí no término da grande tribulação. Você percebe que os judeus, eles irão reconhecer o Senhor como Salvador. Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao 11. Quando ele abriu o selo, e debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus do testemunho que deram, eles clamavam em alta voz, até como um soberano santo verdadeiro, não julgarás nem ficarás o nosso sangue, que os habitantes da terra. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então você percebe aí os gentios que serão salvos aí nesse período aí de grande tribulação. Ainda tem também outra referência de Apocalipse 7, de 9 a 11. Antes de alguém ler, diga aí, irmã Giselita. É porque o senhor fala que é o gentil que vai ser salvo na tribulação e aqueles crentes que não subiram. Os crentes que não subiram? Então, os crentes que não subiram, eles terão oportunidade de aceitarem Jesus na grande tribulação. Porque haverá aquelas pessoas que vão lembrar daquilo que foi pregado. Aquilo que você está aprendendo aqui, irmãos, não fique limitado a você. Você está estudando, você está se enchendo da palavra de Deus, do estudo, né, que muitas pessoas têm curiosidade, e isso daqui é uma porta aberta, tá, para você pregar para as pessoas. Porque as pessoas, elas têm curiosidade de saber a respeito do Apocalipse. As pessoas, elas têm curiosidade de saber. Então, quando você começa a explicar sobre grande tribulação, sobre quem são os 144 mil, as duas testemunhas, a gente vai já ver o que é a grande tribulação, por que tem esse período de primeiros 3 anos e meio, o que vai acontecer nesse período, e os outros 3 anos e meio, o que vai acontecer. Então, tudo isso daí está dentro de um calendário profético que há de se cumprir. E aí as pessoas que ficarem na grande tribulação, os gentios, por exemplo, eles irão lembrar daquilo que os crentes doidos pregavam nas esquinas, dizendo: ora, Jesus vai voltar, vai arrebatar sua igreja, vai vir um período de grande tribulação. Só que quem ficar e não aceitar a marca da besta, esse aí será salvo. Aquele que reconhecer a Jesus como seu Salvador será salvo. E vai ser pregado, irmão, depois do arrebatamento da igreja, o Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? Onde os judeus, eles vão pregoar esse Evangelho durante esse período, falando assim: olha, é chegada o reino que a gente tanto esperava, a terra que nos era prometida nos será entregue. E aí o que acontece? Isso vai avivar os judeus, irmão. O Espírito de Deus será derramado sobre todos eles, e será cumprido aquilo que foi escrito lá em Joel capítulo 2, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Então todo esse povo, ele será avivado. Então será um momento que o povo de Israel, o povo judeu experimentará um grande avivamento, e os gentios nesse período, eles irão, alguns, perceber o que está acontecendo. Rapaz, a minha mulher me falava desse cara aí que apareceu tal do anticristo, só que a condição para não entrar na situação dos perdidos era não aceitar a marca. E outra, a minha mulher, ela foi salva porque ela aceitou Jesus Cristo um dia como único suficiente Salvador. Irmão, a nossa vida servirá de testemunho para essas pessoas. E o que acontece? Eles poderão ser salvos, sim. Então haverá oportunidade de salvação para a gente, mas infelizmente será de uma maneira muito árdua, né? Ok? Então vamos lá. Apocalipse 7, do 9 ao 11. Ainda falando da salvação dos gentios. Do 7 ao 11? Capítulo 7, verso do 9 ao 11. Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Aí você vê aí, ó, que essa multidão de gente de todas as tribos e de todas as nações já vai abranger aí para o povo gentil. Então
salvação tanto para gentio como para judeu, tá, irmãos? Então haverá oportunidade de salvação nesse período de grande tribulação. Mas quem quer ficar para experimentar aí a sorte? As duas testemunhas lá de Apocalipse 11. Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, verso do 3 ao 12. Quem acha aqui que essas duas testemunhas aqui é Enoque e Elias? Alguém acha? Há quem diga, né, que é Enoque e Elias. Alguns dizem que é o Novo e o Antigo Testamento. Outros falam que é Moisés e Elias. Apocalipse capítulo 11, do verso 3 ao 12. Quem achou pode ler. Ficarei poder a minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras dos dois castiçais que estão diante do meio da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja muito. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos, e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vivo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e traiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então você percebe aí, ó, que nesse período de grande tribulação, o anticristo, né, vai estar atuando aí gás total, vai estar já perseguindo aí os cristãos, os gentios convertidos, né, estará perseguindo os judeus convertidos, e só que aparecem essas duas testemunhas, que é lhe dado poder para poder testemunhar, e sobre aquilo que elas têm para poder testemunhar, elas recebem essa missão, né, para que elas falem a respeito daquilo que Deus lhe colocou por missão aqui nessa terra. E aí o que acontece? As pessoas irão tentar feri-las, e aí tem poder de sair fogo da sua boca e consumir essas pessoas. Então ninguém vai poder mexer com essas duas testemunhas durante esse período que elas estiverem ali profetizando e testemunhando a respeito do que lhe é ordenado por Deus. E o que acontece? Quando elas acabam o seu testemunho, irmãos, a própria besta, né, o anticristo, se levanta contra ela, contra essas duas testemunhas, e fere elas, e elas experimentam a morte. E o que acontece? Alguns que dizem aí ser Enoque, eles falam assim, porque eles não experimentaram a morte, né? Porque Enoque andou com Deus e não seguiu mais, né? Foi tomado para si. E Elias foi levado, ele subiu aos céus num redemoinho, foi levado numa carruagem de fogo, também não experimentou a morte. E aí há quem diga assim, então esses dois que aparecem aqui, Enoque e Elias, porque eles estão no céu e eles têm que descer para poder morrer, né? Porque eles morrem durante esse período aqui da grande tribulação. A besta se levanta contra eles experimentam a morte, essas duas testemunhas, e eles acabam, depois de ressurreto, retornando para Deus, né? Deus os chama e eles vão para o céu das nuvens. Mas você percebe aqui que essas duas testemunhas, a gente não pode ir além do que aquilo que a Bíblia explica, irmão. E a Bíblia, ela silencia a respeito de quem elas são. Aparentemente, essas duas testemunhas serão provavelmente aí judeus, né, que se converterão durante esse período de grande tribulação, e Deus os usará aí como essas duas testemunhas aí para poder profetizar durante esse período. Então, dificilmente vai ser Enoque e Elias, né? Há algumas conjecturas a respeito disso. Há quem vai conjecturar de que é Moisés e Elias, há quem vai conjecturar aí que é o Novo e o Velho Testamento. Outras referências que a gente tem aí, Zacarias, capítulo 4,
do verso 11 ao 14. Zacarias capítulo 4, do verso 11 ao 14, e Apocalipse 11, 4. Zacarias capítulo 4, do verso 11 ao 14. Quem achou pode ler. Aí eu perguntei, o que querem dizer as duas oliveiras, uma de cada lado da candelabro? Perguntei também, o que querem dizer os dois ramos da oliveira que estão perto, os dois tubos de ouro onde passa o azeite? Do 11 ao 14, Zacarias 4, do 11 ao 14. Você não sabe? Ele perguntou. Não, Senhor, respondi. Então ele explicou. Eles representam os dois homens que foram escolhidos e ungidos para ser o Senhor do mundo inteiro. Aí você vê que é uma profecia que vai apontar, irmão, lá para as duas testemunhas. Aí a confirmação dessa profecia, ó, Apocalipse 11, 4. Quem achou pode ler? Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Você vê que é a mesma situação que foi profetizado lá por Zacarias. Então, os dois ramos de oliveira, as duas oliveiras aí que estão do lado dos castiçais, aí aponta para essas duas testemunhas que estarão profetizando lá em Apocalipse, de capítulo 11, onde a gente acabou de ver. Alguns pensam ser Enoque e Elias, porque ambos não conheceram a morte, né, que está lá em Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11. Mas não devemos ir além daquilo que a Bíblia silencia, né? Então a gente fica com aquilo que a própria palavra de Deus fala. Mas, como vemos em Apocalipse, essas duas testemunhas ainda morrerão aqui na terra, tá? Elas experimentaram a morte. O atual movimento. Opa! Esse slide aqui é da aula passada. Israel e a sua fuga na tribulação. Vamos lá. Em sua perseguição para acabar com os judeus, a besta conduzirá seus exércitos contra Jerusalém. E contra ela, Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. Zacarias 12, versículo 3, a parte D, que a gente acabou de ler. E contra ela, que é Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. Então você vê que a besta conduzirá os exércitos de todas as nações, tá, irmão? Contra Jerusalém. É aquela batalha lá que a gente viu na aula anterior a respeito do Armagedon. A gente estudou sobre Gog e Magog e também a gente estudou sobre o Armagedon. E aí no Zacarias, capítulo 12, verso 3, vai dizer aí que a besta conduzirá os seus exércitos contra Jerusalém, né? E contra ela, Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. Outra profecia de Zacarias que vai corroborar, né, com essa situação de que mostra que os judeus irão fugir, né, para poder se escapar, em Zacarias capítulo 14, verso 2, que diz o seguinte: porque eu ajudarei todas as nações a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, Zacarias 14, 2. Nessa ocasião crítica, Israel refugiar nos montes e abrigos naturais de Edom, Moab e Amon. E aí essa fuga, né, de Israel, né, essa tentativa de escapar, porque eles vão conseguir escapar, eles vão procurar abrigos naturais, os montes, cavernas, para poder escapar do anticristo. As referências bíblicas que a gente tem aí, você pode anotar para acompanhar depois na sua casa, está em Isaías capítulo 16, do verso 1 ao 5, Salmos 60, número 9, Salmo de número 60, verso 9, Ezequiel 20, do 35 ao 38, Daniel capítulo 11, verso 40 e 41, Oséias 2, 14 e Mateus 24, 20, e Apocalipse capítulo 12, versos 6, 13 e 14. Todas essas passagens tratam disso. Para a gente finalizar, irmão, a gente vai ler só essas duas passagens, a gente já vai estar finalizando, tá? Mateus 24, 20 e Apocalipse capítulo 12, verso 6 e o 13 e o 14. Mateus 24, 20. Quem achou pode ler? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso daí é
É uma diretriz para o povo judeu, tá? Então, essa fuga deles aí é orar para que não aconteça nem no inverno nem no sábado, porque o judeu, no sábado eles não podem fazer nada. Fala também, daquelas que estiverem grávidas, né? Porque essa fuga aí, irmão, vai ser algo que vai ser penoso, né? Doloroso para eles, mas é algo que é um tratamento de Deus para o povo judeu, né? Apocalipse capítulo 12, verso 6, 13 e o 14 aí, Cláudio, para ver. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse período de dias e de tempo, você vai pegar esses dias aí, você vai fazer a somatória deles, você vai ver que dá exatamente como Daniel profetiza lá, 3 anos e meio, que é o tempo, 2 tempos é a metade de um tempo. E durante esse período, essa fuga, né, do povo de Israel, não é a igreja aí, tá, irmão? É o povo de Israel. O Senhor fará com que eles, como se eles recebessem asas, e de uma maneira, como um milagre, eles conseguirão escapar, né, dessa fúria do anticristo que estará os perseguindo, e eles irão se refugiar nos montes, nas cavernas, e é algo aí que será de tratamento para esse povo. Agora tu imagina passar 3 anos e meio, né, você sendo perseguido e Deus lhe dando o livramento, né? Então o inimigo ele irá com grande fúria, né, contra esse povo. Ainda tem um restante para ver, né? Ou não? Finalizou? Então, meus amados, todas essas passagens que aqui foi citada e essas que a gente acabou de ler, trata a respeito da fuga aí de Israel nesse período de tribulação. E a gente encerra a nossa aula por aqui.